Amém, glória a Deus, bênção. Estou derretendo aqui, mas tá bom. Irmãos, é um privilégio ser parte de tudo isso. E eu tenho meditado muito sobre aquilo que nós temos vivido como igreja. E eu, como pastor dessa comunidade, tenho... Tá indo, subindo, né? Eu estou achando que meu tom de voz, minha potência vocal aumentou e eu não percebi. E eu, como pastor dessa comunidade, tenho tido muito temor ao Senhor em ministrar, em tratar, em conversar, em trabalhar, em prol daquilo que o próprio Deus tem colocado em minhas mãos. E eu não tenho dúvida que todos os outros pastores também têm trabalhado nesse mesmo temor, nesse mesmo princípio, né? Porque a gente está aqui por aquilo que o Senhor tem nos capacitado, tem nos colocado, né? E tem nos dado para viver de forma com que cada um, naquilo que o Senhor entregou, possa entregar a vocês. E o tema que hoje eu vou trabalhar é vivendo a verdade e o amor, baseado na carta de 1 João. Abra sua Bíblia lá no capítulo 3. E eu gosto muito das cartas de João, porque João, ele trata aqueles com quem ele fala com muito afeto e amor, com muito tato. Ele não deixa de pregar a verdade, ele não deixa de falar a verdade, ele não deixa de expressar a verdade, mas ele ama a verdade, e por amar a verdade, ele expressa com o coração. E a carta de 1 João, ela destaca a importância de viver na verdade, em amor e obediência ao Senhor. O apóstolo João, nessa primeira carta, ele refuta falsos ensinamentos sobre Jesus, reafirmando que ele veio em carne e é a fonte de vida eterna. João, ele chama os cristãos para andar na luz, ele chama os cristãos para confessar os seus pecados, ele chama os cristãos para amar ao próximo e guardar os mandamentos de Deus. E ele também se depara na leitura dessa carta, trazendo um alerta sobre falsos profetas, sobre falsos mestres, e reforça que a fé verdadeira vem de Jesus e é só encontrada nele. E é nessa fé que ele baseia a sua vida e a transição daquilo que todo cristão, a partir do momento que passa a ser cristão, vive intensamente, que é a filiação com o Pai. E eu quero ler lá a partir do verso 18, do capítulo 3 de 1 João, que ele diz assim, ele começa, filhinhos. Então olha aí, eu gosto desse tato de João. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta de ser delicado igual coisa de mula. Eu já gosto desse tato, desse afeto, de olhar para o outro e ter carinho, de poder enxergar algo naqueles que Deus tem me colocado como ovelhas, como pessoas para serem cuidadas, e ter um olhar, estou cuidando de filhos. Deus tem me dado filhos espirituais para poder cuidar, para poder zelar, para poder apacentar, para poder ministrar, para poder dar a vida de alguma forma. E ele começa, filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados,
Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. E deste modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Irmãos, quando pensamos na vida cristã, muitas vezes nós falamos sobre fé e amor. Mas será que vivemos essas realidades de forma prática no nosso dia a dia? Será que vivemos de forma prática aquilo que escutamos e ouvimos no nosso dia a dia? Será que encarnamos essa palavra que nós pregamos e escutamos no nosso dia a dia? Porque é muito fácil pregar sobre graça e na hora de ter que agir com graça com o outro ou para com o outro, você não consegue. É muito fácil você falar sobre perdão e não conseguir perdoar. É muito fácil você pregar sobre amor e não exercer o amor. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos chama a atenção para o fato de que o amor e a verdade não podem ser apenas palavras bonitas ou canções que nós cantamos, cantarolamos e falamos e não encarnamos. Não pode ser apenas palavra, mas precisa de alguma forma aquilo que nós professamos e falamos, principalmente enquanto o amor se manifesta em ações concretas na minha vida e na sua vida. Amém? E hoje eu quero explorar um pouquinho dessa pequena leitura, né, e refletir de como podemos viver essa verdade e este amor de forma autêntica e concreta. Irmãos, que a gente possa entender que através da palavra de Deus, como a nossa fé deve nos impulsionar a amar com sinceridade e a agir com integridade. E ele começa, né, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. No versículo 18, né, João está nos exortando a amar não de palavra e nem de boca, mas através das nossas ações, através daquilo que nós podemos expressar como cristãos que somos, como pessoas, homens e mulheres maduras, que compreenderam essa verdade e tratam essa verdade como algo absoluto para a sua vida. E a palavra como palavra de Deus, que precisa ser encarnada em nós, ela diz, não de palavra e nem de boca, mas em ação e em verdade. O amor genuíno não se limita a discursos, mas se revela na nossa vida diária, na prática. É fácil? Não, nem um pouco. Nossas palavras precisam, por mais difícil que seja, estar alinhada com as nossas ações. Porque o amor verdadeiro se expressa em obras concretas de cuidado e compaixão. Se eu olhar para o outro e não tiver um olhar de compaixão, que evangelho é esse que eu estou pregando? Que evangelho que é esse que eu estou falando? Até papagaio fala, gente. É muito fácil.
Mas a gente precisa se lembrar que o amor é a marca do cristão. O amor é a marca do cristão. Não me lembro o nome do teólogo que falou essa frase. Mas é algum teólogo aí que expressou essa frase, eu não lembro onde eu li. O amor é a marca do cristão. E ele não pode, e esse amor não pode ser algo abstrato ou superficial. Deve ser algo visível no modo como tratamos as pessoas ao nosso redor. Precisa. Pense, meus irmãos, em como você tem amado, em como você tem olhado as pessoas ao seu redor. O seu amor é prático ou fica apenas no campo das boas intenções? Porque eu vou falar uma coisa para vocês, gente completamente cheia de boas intenções, nós temos um monte. Muda o ambiente, a pessoa ela muda. Ela está na igreja, ela é uma, ela está no trabalho, ela é outra, ela está em casa, ela é outra. Precisamos e devemos largar, deixar de viver de boas intenções e viver de forma prática essa palavra, esse evangelho, esse amor que professamos, esse amor que tem nos conduzido até aqui, porque se não fosse pelo amor revelado, expressado, porque qualquer bondade que há em mim e você vem do Pai. A nossa natureza humana, carnal, terrena, demoníaca, é incapaz de amar alguém. Então, se você pode expressar algo de bom, é porque o Senhor tem te permitido expressar isso, porque vem dEle. Em 1 João 13, 19 e 20 diz: desta forma saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Então a gente pega o verso 19 e 20, João está falando que ao vivermos a verdade e o amor, nós podemos tranquilizar o nosso coração diante de Deus, mesmo quando os nossos corações têm nos acusado. E isso, meus irmãos, é porque Deus é maior que o nosso coração. Ele é maior que eu. Tinha uma música aí, como que era da banda lá? Do Audi 7, né? Como que é? 7, isso, ele é maior que eu. Ele é maior que o nosso coração, os nossos corações. E Martinho Lutero, ele afirmou: a verdadeira fé é sempre acompanhada de dúvida, pois onde não há luta, não há fé. Irmãos, vai ser uma luta constante para a gente poder viver, encarnar. E quando o conhecimento da verdade de Deus em nossa vida, quando nós entendemos que essa verdade tem poder para nos libertar das nossas próprias culpas e falhas, nós passamos a entender que às vezes essa dúvida que é gerada em nós a respeito de algo, ela é tirada, porque é sobre Ele. Porque as nossas ações glorificam a Ele. Aí a pergunta que eu faço é: as suas ações têm glorificado a Ele? E muitas vezes, irmãos, os nossos corações podem nos enganar. Ele pode nos enganar, trazendo culpa, trazendo dúvida, mas o amor e a verdade de Deus
são maiores que os nossos sentimentos. Precisamos aprender a confiar mais naquilo que Deus diz sobre nós do que naquilo que nós sentimos. A gente às vezes vive mais por aquilo que nós sentimos do que sobre aquilo que Deus diz ao nosso respeito. João 3, 21, 22 diz: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, quando nós vivemos na verdade e no amor, João nos diz que temos confiança diante do eterno, diante de Deus, e tudo que pedimos receberemos, porque obedecemos aos seus mandamentos. E essa confiança não é uma arrogância, uma prepotência da nossa parte, mas é fruto de um relacionamento com o próprio Pai. Se não houver um relacionamento com o eterno, se não houver um relacionamento com Deus, essa confiança dificilmente pode ser gerada em nossos corações. E quando o nosso coração está alinhado ao nosso Deus, os nossos desejos estarão também. Os nossos anseios estarão também. E John Stott, ele fala que é o seguinte: oração não é pedir a Deus que faça a nossa vontade, mas é o meio de nós estarmos disponíveis para fazer a vontade dEle. Então, quando nós abrimos os nossos lábios, irmãos, para clamar a Deus, nós temos que abrir os nossos lábios com uma consciência que a gente vive segundo a vontade de Deus. E essa confiança que João descreve é resultado de uma vida em harmonia com os planos e os propósitos de Deus. O que nos dá a certeza de que Ele ouvirá e responderá às nossas orações. Então, se as minhas expectativas, se as suas expectativas estiverem alinhadas com a vontade de Deus, não tem como você se frustrar. É difícil, porque a gente anda em harmonia com a vontade de Deus. Nós andamos em harmonia com a palavra, com aquilo que é revelado. E Ele é a palavra. João 3:23, continuando: e este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. João resume tudo em um mandamento duplo, né? Crer no nome de Jesus e amar uns aos outros. É desafiador? Amém. É difícil? Amém. Mas quando nós aprendemos a olhar numa perspectiva de que vivemos pelo eterno e que essa palavra é revelada através das nossas vidas, as coisas começam a se tornarem um pouco mais brandas. Quer dizer que vão ficar fáceis? Não. Mas é que o nosso coração começa a ser acalentado pelo próprio eterno, pelo próprio Deus. Perante as dificuldades nas relações, perante a dificuldade de amar,
perante a dificuldade de expressar essa palavra que precisa ser encarnada em nós. Por quê? Minha mente, meu coração, a minha vida está alinhada com aquilo que é a vontade de Deus. E a fé em Cristo, irmãos, é o fundamento de tudo. De tudo. E é o amor. E o amor, ela é a evidência da fé que professamos. E esse amor, só alcançamos nele. Só conseguimos viver nele. Porque tem gente, irmãos, que a vontade é de cavar um buraco, enterrar de cabeça para baixo, para não ter perigo de cavar para cima. Essa é a vontade, esse é o desejo da carne. Mas aí o Espírito Santo nos conduz pela palavra e fala, não é esse o caminho. Você vai ter que segurar na mão do irmão e andar mais algumas milhas com ele. Isso é muito louco, porque algumas pessoas perdem as expectativas a respeito do outro por muito. Às vezes a pessoa é muito problemática, muito difícil, e no nosso meio vai ter um monte de gente assim. A gente usava um slogan antigamente que era pessoas de verdade com problemas de verdade. Nós vivemos num ambiente de pessoas de verdade com problemas de verdade. Só que a gente às vezes não está conseguindo olhar nem para as pessoas e nem querer ser uma ajuda, às vezes, para o problema que o irmão não está conseguindo viver sozinho. Tem problema que eu acho que a pessoa ela tem que resolver sozinho mesmo. Mas quando a alma está gritando, o coração está escancarado, aí tem que ter um pedido e um grito de ajuda. A gente tem que tirar as nossas vestes, se despir e falar assim, ó, eu preciso de ajuda. A esse amor revelado através da palavra em nossas vidas, alcança o outro. E não existe, irmãos, verdadeira fé em Cristo sem amor pelos irmãos. De verdade. Você está sendo hipócrita se você acha que dá para viver dessa forma. O que nos diferencia como discípulos de Cristo é esse amor. É esse amor. Porque se não for por esse amor, a gente não vai querer fazer nada. A gente não vai querer abrir mão de nada. E às vezes nós estamos sendo chamados para morrer. Às vezes não. Nós somos chamados para perder a vida. Não para ganhar. E às vezes nós vamos ser chamados literalmente para morrer para que o outro tenha vida. A gente precisa largar esse evangelho raso em qual nós nos enfiamos. E deixar de verdade, essa palavra encarnar em nossas ações, no nosso dia a dia, independente de onde a gente estiver. A nossa vida não pode ter gaveta. Porque a minha condição, eu não sofro de crise de identidade. Eu sou filho e como filho eu preciso ser expressão dessa palavra. E Spurgeon, ele diz, uma fé sem obras é como um pássaro sem asas. Ela não pode subir aos céus. Então, se a gente não viver esse amor, essa palavra encarnada em nossas vidas, nas nossas ações, naquilo que nós somos e fazemos, a gente está fadado ao quê? A nossa fé em Jesus deve gerar em nós um amor tão profundo, irmãos, que
reflete em tudo o que nós fazemos. Amém? 1 João 3,24, os que obedecem aos seus mandamentos permanecem em Deus e Deus neles. E nisto sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que Ele nos deu. E finalmente, irmãos, João, ele nos lembra que aquele que obedece aos mandamentos de Deus permanece nele. E Ele em nós. Sabemos disso porque Ele nos deu o seu Espírito. Esse Espírito que habita em nós, o Espírito Santo, é a garantia de que estamos em comunhão com Deus. E Ele nos ajuda a viver a verdade e o amor no nosso dia a dia. Sem esse Espírito, o Espírito Santo, eu não vou conseguir encarnar e viver e levar isso para o meu dia a dia, lá para o meu trabalho. Às vezes nós somos possuídos pelos demônios das caras feias, a gente não gosta, a gente não quer expressar compaixão, amor, perdão, misericórdia. Não estamos sendo chamados para viver num mundo sem compaixão, sem misericórdia, sem perdão, sem amor. E eu, irmãos, de verdade, assim, só contando um breve testemunho, eu não gosto de ficar enfiando muito testemunho não, mas vou enfiar. Quando eu descobri que eu não podia ter filho, foi algo muito dolorido para mim. Quando eu descobri lá, tal, que eu não... minha fertilidade era zerada e tudo mais. Alguns que participaram disso aqui comigo, de perto. Quem não sabia, está sabendo agora. E chorei um monte, foi dolorido. Mas foi algo que Deus, lá no fundo da minha alma, no meu coração, usou algumas pessoas para falar assim, ó, Deus tem te dado filhos espirituais para você cuidar e zelar, para você amar, para você dedicar a sua vida. Isso pesou muito sobre mim. A gente lá em Bauru, aquele tanto de gente ao redor, voltar para Uberlândia, deixar aquela galera que a gente caminhava junto, foi dolorido. E quando eu chego aqui, Deus fala, estou trazendo você para apacentar pessoas, para amar pessoas, para cuidar de pessoas. E eu vim para cá com desafios de me aproximar de pessoas que no passado eu nem trocava ideia, nem proseava. E Deus pegou e falou assim, você vai cuidar dessa pessoa, você vai cuidar dessas pessoas. E eu tive que aprender a amar, eu tive que aprender de verdade, encarnar essa verdade no meu coração, na minha vida, e ser expressão viva daquilo que eu prego, que eu falo, que eu escuto. Que às vezes a gente ou escuta, a diferença do ouve e escuta, Eu aprendi certinho, que eu falei assim, vocês escutaram isso aqui? Ou vocês ouviram? Você ouviu, isso aqui você não vai lembrar daqui a pouco. Mas quando você escuta, você guarda, é isso, A diferença formada em música, ele me corrigiu, que eu tinha invertido a ordem aqui. Eu bati, você escutou, daqui a pouco você não lembra. Mas quando nós ouviu, E quando você escuta, mas quando você escuta, você guarda. Você bota lá na memória, no HD, e lembra. Só que ele tem que estar guardado e precisa ser encarnado. E é esse mesmo Deus, irmãos, que nos conduz. O Espírito Santo é o grande mestre da verdade.
e é o grande impulsionador das nossas vidas para que a gente possa expressar esse amor. É Ele quem nos capacita a amar como Cristo nos amou. E viver a verdade e o Evangelho em um mundo cheio de mentiras, em um mundo corrompido. Se dependemos de nossas forças, do nosso braço, a gente vai falhar. Vai falhar, e eu não tenho dúvida disso, mas com o Espírito Santo em nós, somos capacitados a viver uma vida que glorifica a Deus. Então, quando eu estiver ali naquele momento difícil, eu preciso me lembrar, as minhas ações, a minha vida glorifica a Deus, e somente Ele. E para concluir, irmãos, a gente precisa viver essa verdade e esse amor como João nos ensina. Não em palavras vazias, mas em ações completamente sinceras. Guarda isso na sua memória. Que possamos ter confiança diante de Deus, sabendo que Ele nos ouve, que Ele nos perdoa e que Ele nos capacita. E que a nossa fé em Cristo nos leve a amar de maneira prática. E que o Espírito Santo guie os nossos passos para que, de fato, sejamos luz do mundo. Lembre-se sempre daquilo que você foi chamado. E para concluir, numa citação de um outro teólogo que eu gosto muito, do João Calvino, onde não há amor a Deus, não pode haver obediência a Ele. Onde não há amor a Deus, não pode haver obediência a Ele. Que o amor e a verdade sejam as marcas da nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. A banda pode subir. Você pode ficar de pé. Eu queria chamar o Ari para orar por nós. Amém. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo o como todas essas palavras têm peso no nosso coração, na nossa vivência, o como nós somos estes que têm tanta dificuldade de dizer que o irmão é nosso e que o problema também é nosso. Quantas e quantas vezes o Teu Espírito, sondando a nossa vida, revela que não temos sido responsáveis nem mesmo por aquilo que é da nossa existência. Quantas vezes procuramos nos anestesiar para a ação do Seu amor sobre nós. Isso nos insensibiliza com relação àquilo que seria uma vivência responsável e que faz com que a gente tenha condições de amar as pessoas próximas. Perdoa o nosso pecado, cura o nosso coração. Não deixe, Senhor Deus, que a nossa percepção acerca do Seu amor, de tudo que o Senhor já fez por nós, seja ofuscada pelos nossos desejos, por aquilo que nós supomos saber a nosso próprio respeito, por aquilo que são as pressões da vida, mas que o amor do Senhor nos alcançando e o nosso coração estando sensível, possamos verdadeiramente amar os irmãos, como expressão de coerência em amar ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos e agradecemos. Amém.